Paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Rodrigo Assunção. Venho aqui através desse vídeo pedir ao Senhor Jesus que, primeiramente, ilumine a nossa mente, a sua mente, a nossa mente, traga para todo o mundo tranquilidade, né? Que a gente está vivendo um clima de tensão, de insegurança, devido aos acontecimentos que todos nós já sabemos que vem acontecendo em Israel. E a gente sabe que muitas dessas coisas, ou por que não dizer tudo isso, faz parte do cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Porque a gente sabe que por muito tempo a igreja vem avisando, por muito tempo os pregadores vêm avisando. A Bíblia, ela não mente em nada, ela não se omite em nada. A Bíblia é clara. Por isso que eu sempre deixo o oriento às pessoas, olha, leiam a Bíblia, porque quem lê a Bíblia se torna uma pessoa esclarecida com relação a tudo que aconteceu, acontece e tudo aquilo que irá acontecer. Eu quero ler aqui com você rapidamente, eu peço que você não saia daí, que se fique comigo, se preste atenção em tudo que vai ser lido. Tem um momento de ter atenção, eu peço também para que você, se puder, deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Se você puder pegar o link, né, do nosso canal, desse vídeo, enviar para mais pessoas, envie, né, para que outras pessoas venham ser alcançadas e compreenda aquilo que vai ser ministrado nesse momento. Então, e coloca também nos comentários o seu nome, qual a cidade, que estado você nos acompanha e o que você acha com relação a tudo aquilo que vai ser comentado através desse vídeo. Mateus, capítulo de número 24, o título diz: Jesus prevê a destruição de Jerusalém. Eu vou repetir. Jesus prevê a destruição de Jerusalém. E em seguida fala, e sua segunda vinda. Vamos lá. No versículo 1 diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Veja qual era a preocupação daqueles discípulos naquele momento. Era de mostrar a estrutura, o quanto aquele templo era um templo bonito, fortalecido, forte, o quanto aquele templo era indestrutível, talvez, essa era a palavra na mente daqueles que estavam ali, mostrando aquele templo para Jesus. Mas no versículo de número 2, Jesus ele vem e contraria a mente daquelas pessoas que ali estavam, né? Dos seus discípulos. Jesus ele contraria a mente dos seus discípulos, os pensamentos, a forma de pensar. Apenas aqui no versículo 2, Jesus ele vai dizer: Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Isso foi uma pergunta. Agora é Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo: Não vedes tudo isso? E os discípulos certamente olhando, pasmos, atônitos, tentando entender e compreender aquilo que Jesus iria falar, ou que Jesus iria falar. A Bíblia diz assim: em verdade vos digo, Jesus dizendo, viu? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus ele está dizendo para os seus discípulos: olha, tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, por mais forte que vocês acham que isso seja, lindo, bonito, esbelto, mas de tudo isso daqui, ó, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava ali prevendo a destruição de Jerusalém. Jesus já estava ali apontando, sinalizando para aquilo que iria acontecer. Se fôssemos fazer uma análise, talvez,
do tempo em que isso foi escrito, desse acontecimento até o dia de hoje, ultrapassam os 2000 anos. Ultrapassam muito mais de 2000 anos. Então, o que é que acontece? Como é que Jesus ele prevê? Como é que Jesus prevê algo que irá acontecer muito além depois de 2000 anos? Essa é a prova, a certeza de que aquilo que está escrito na palavra de Deus é real. Nós não temos o porquê duvidar daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós não temos o porquê duvidar naquilo que está escrito na palavra do Senhor. Tanto é que no versículo de número 3, a Bíblia vai dizer: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Ou seja, aquilo que Jesus ele fala no versículo 2 causou um certo pânico na mente, no coração, ali entre os discípulos. Eles ficaram talvez ali meio que aterrorizados, dizendo: Meu Deus, quer dizer que tudo isso vai ser destruído? Todas essas coisas serão destruídas como? Humanamente falando, não havia possibilidade para esse tal acontecimento. Humanamente falando, não tinha possibilidade para essa tal situação. Contudo, os discípulos, eles ficaram preocupados, e quando eles aproveitam a oportunidade em que estão ali no Monte das Oliveiras, chegam até o Senhor Jesus em particular e questiona: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Ou seja, o que é que vai acontecer nessas preliminares? Antes disso acontecer, quais são os sinais que vai ser dado pelo Senhor de que isso vai acontecer, de quando isso vai acontecer? Aí Jesus no versículo 4 diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha os sinais. Surgiriam, Jesus está dizendo, vão surgir muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, pessoas que parecem ser usadas por Deus, mas que na verdade não são de Deus. E a Bíblia nos traz um alerta dizendo que esses enganarão a muitos. Esses enganarão a muitos. Veja só. Aí a Bíblia vai nos dizer aqui, no versículo número 5, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6, olha só agora, versículo 6. Aquilo que a gente lia apenas como muitas pessoas tinham como história. Vamos lá. E ouvireis de guerra, e de rumores de guerra. Deixa eu dar uma pausa. O que é que você tem escutado nesses últimos dias? O que você tem escutado nesses últimos anos? Eu vou tentar datar aqui. O que você tem escutado nesses últimos 10 anos? O que você tem escutado hoje? Vamos lá. Está escrito. Essa Bíblia, dá a impressão que a Bíblia foi escrita hoje, né? Mas não. Já estava previsto. Preste atenção. E ouvirei de guerra e de rumores de guerra. E a Bíblia diz mais: olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Olha só, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já tem ouvido falar de nação contra nação? Reino contra reino?
fome, peste, doença. Vou lhe dar alguns nomes aqui: Covid, terremotos. Ei, não vou muito longe não, você é aqui da Bahia, do meu estado. Já tem ouvido falar de terremoto na Bahia? Versículo 8: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha, com tudo isso que vai acontecer, com tudo isso que está acontecendo e que ainda vai acontecer, serão apenas princípio das dores. Princípio das dores. Por exemplo, a minha esposa, vou falar da última gravidez, quando que ela teve o parto normal, quando Davi, meu filho, estava prestes a nascer, ela começou a sentir fortes dores de cólica, fortes dores, e foi sentindo dores, e a dor foi aumentando, foi para o médico colocou na enfermaria, e aí tinha que se esperar o parto acontecer de uma forma natural, e cada vez mais que Davi estava próximo de nascer, as dores iam aumentando, ou seja, são sinais que o corpo dava para ela de que o filho ia nascer. São sinais. São apenas os princípios das dores, sinais. Aí no versículo de número 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados e trar-se-ão uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é verdade, eu fico pensando, fico analisando, por exemplo, quando a gente vê nesses sites de notícia, na televisão, quando a gente ouve notícias de que alguém foi morto, alguém foi assassinado, foi morto com tiros, foi morto com facada. Antigamente aquilo ali causava na sociedade uma comoção, causava um certo terror, uma tristeza, um sentimento de luto. Hoje, tornou normal. As pessoas hoje estão tão frias. Matou? Estão tão frias, as pessoas não querem mais, trazendo agora para o lado espiritual, não tem mais o desejo e o prazer de orar, de passar um período longo em oração, de buscar a presença de Deus. As pessoas hoje estão perdendo o desejo de cultuar ao Senhor, de ir para a igreja, de cultuar, de assistir o culto. As pessoas hoje estão perdendo o desejo de buscar o batismo com o Espírito Santo, e aqueles que já são batizados, a renovação do Espírito Santo de Deus, do falar em línguas. As pessoas hoje não buscam na igreja mais o dom de profetizar, o dom de revelação, o dom de visão, o dom de discernimento. As pessoas não... Cadê os mestres da igreja que se preparam, que buscam, se dedicam tempos e tempos de leitura da palavra de Deus e preparação de capacitação para que se leve a palavra do Senhor Jesus? Então eu sei que esse vídeo está no meu canal do YouTube, e esse vídeo pode alcançar qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa que vê lá o meu nome, Rodrigo São, e desejar apertar o play, vai assistir esse vídeo. Então esse alerta é para você que apertou o play e está assistindo esse vídeo. Eu quero dizer para você que se você não se aproxima de Deus, se você não busca viver uma vida de santificação, uma vida dedicada ao Senhor, você vai ser alcançado por esse esfriamento. A única maneira de você não se esfriar é você estar próximo daquele que pode lhe aquecer. O nome dele é Jesus Cristo. Quando nós nos aproximamos de Jesus, é impossível que essa frieza espiritual venha nos alcançar. Eu sei que por muitas das vezes os problemas, as aflições, as decepções, que são muitas, às vezes nos tenta a querer nos esfriar, nos tenta a querer nos afastar do propósito, nos tenta a fazer duvidar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas o fato é momento da gente se despertar, se alinhar, ler a Bíblia, orar a Deus,
pegar a Bíblia, colocar na sua mesa, tenha mais tempo de leitura, tenha mais tempo de busca. Entra no seu quarto, tenha mais tempo de oração. Quando for para a igreja, aproveita aquele momento, aqueles minutos que você tem na igreja e busque verdadeiramente ao Senhor. Porque é tempo de nós buscarmos a presença do Pai, para que a presença do Pai venha nos edificar e aquecer em Deus aquilo que está nas nossas vidas. E aquecer os nossos corações, dia após dia. Então, no versículo de número 14, a Bíblia diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação e a desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre os telhados não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Enfim, o que eu quero dizer para você, qual é a mensagem? Aqui já vou encerrando. Qual é a mensagem que eu quero trazer para o seu coração? O que eu quero dizer para você é o seguinte: coloque a sua vida diante de Deus. Não se esqueça de que você tem um Jesus que tem a capacidade. Não se esqueça de que você tem um Jesus e que tem o poder. Não se esqueça de que você tem um Jesus que quer te abraçar, cuidar de você. Não se sinta órfão, não se sinta desamparado, não se sinta rejeitado. Não pense besteira em tentar ceifar a sua própria vida, porque isso não vai resolver. Isso não vai resolver você querer tirar a sua própria vida, isso não vai trazer solução nenhuma para você. E eu sei o quanto é difícil você ter que enfrentar os problemas emocionais. Mas através da palavra, olha isso aqui, através da palavra de Deus, nós conseguimos e conseguiremos vencer toda e qualquer coisa. Então, não se afaste da presença de Deus. Faça com que a presença de Deus venha se tornar real. Tenha intimidade com Jesus, tenha intimidade com Deus, buscando Ele através da sua palavra. E aí sim, você vai ver o quanto Deus Ele quer te abençoar. E vai te abençoar. E vai te trazer o conforto. E vai te trazer a segurança que você necessita. Bom fosse se todos estivessem assistindo até agora aqui esse final. Se você foi essa pessoa que assistiu aqui até o final, coloque aqui nos comentários: eu assisti todo o vídeo, para que eu saiba que você assistiu até o final. E eu te peço uma coisa: se você está aqui até o final do vídeo, pegue esse vídeo e compartilhe para o máximo de pessoas. Dedique aí 10 minutos do seu tempo hoje para estar compartilhando esse vídeo. Vai compartilhando pela lista de transmissão, contato, grupos e amigos, status do WhatsApp. Compartilhe, faça com que esse vídeo venha alcançar o mundo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem de alerta. E eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, pela sua confiança e por você ter acompanhado esse alerta trazido por nós. Que Deus em Cristo te abençoe, que a graça de Deus alcance a sua vida e de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Forte abraço.